Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje, sábado, véspera do grande jogo, finalmente vamos voltar a jogar amanhã contra o Atlético Paranaense. Hoje, sábado, dia 22 de julho. Estamos aqui dando o giro de notícias das coisas mais importantes que aconteceram no dia de hoje com o Clube Vasco da Gama, com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E, para começar, a notícia é uma notícia de ontem à noite. Ontem à noite estourou a notícias primeiro no Atenção Vascaíno, lá do Flávio Dias, de que o Vasco estaria contratando o Sebastián Ferreira, atacante do Houston Dynamo, que joga na MLS. MLS é a Liga dos Estados Unidos, e o Sebastián, que é paraguaio, já jogou no Olímpia, já participou da seleção paraguaia e jogou no Libertad com o Ramon Dias. Então ele estaria vindo para o Vasco a pedido do próprio Ramon, que já jogou com ele no Libertad, inclusive foi a melhor temporada do Sebastián Ferreira, foi justamente com o Ramon. Na última temporada ele jogou muito pouco, porque trocou o treinador, era um treinador brasileiro, o treinador saiu, entrou um outro treinador no Houston, que não gostou, não se simpatizou com o futebol do Sebastián, e ele ficou de escanteio, ficou de lado, então jogou muito pouco, só participou de 13 partidas, fez muito poucos gols nessa temporada, mas a gente está se fiando na temporada dele no Olímpia, aliás, no Libertad, onde ele jogou com o Ramon Dias. Então a expectativa é de que ele chegue para assumir a camisa 9, por enquanto, até que o Vasco encerre a sua participação nessa janela, né? Tem uma expectativa ainda que venha um outro centroavante, mas por enquanto, se o negócio for sacramentado, porque como vocês sabem, no futebol o negócio só está fechado quando é assinado. Veio essa notícia no final do dia e logo depois, já no entrar do calar da noite, quase no início da madrugada, chegou uma segunda notícia que o Vasco aí sim contratou, sacramentou a compra do Paulinho Paula. Quem é Paulinho Paula? Paulinho Paula é um vascaíno, sim, Paulinho Paula, sua família torce pelo Vasco, tem até uma foto dele quando era criança, com a camisa do Cruz Maltino. O Paulinho foi adquirido pelo Vasco por 1,2 milhões de dólares. Ele pertence ao Al-Shabaab, lá da Arábia, mas vinha jogando pelo Al-Fahira. Então, o Paulinho, que teve a sua base feita no Fluminense, é um jogador que joga no meio de campo e vai chegar agora. Não foi escolha do Ramon, era um desejo do Paulo Brax, já tinha se tentado comprar ele no início da temporada, e parece que o Paulo já tinha tentado comprar ele quando era o diretor de futebol do Internacional. O Botafogo também tinha feito uma tentativa. Enfim, é um jogador que veio bem avaliado pelos scouts Cruz Maltino, e esse já está sacramentado, esse já vai chegar e já vai entrar, vai incorporar o elenco do Vasco. Além disso, tem a nossa expectativa sobre Carrascal, o colombiano. Ele parece que está por detalhes, porém, como veio agora o final de semana, tem os jogos, provavelmente as notícias de transferência vão dar uma esfriada, todos os holofotes vão ficar em torno dos jogos das equipes envolvidas, e aí isso vai dar uma esfriada. A gente só deve ter uma retomada de notícias a partir da segunda-feira, ou quem sabe amanhã, após o encerramento da partida, pode surgir alguma notícia de contratação ou de pelo menos especulações em relação ao que o Vasco vai estar tentando contratar. Mas de certo, nós temos aí o Sebastián Ferreira, o Paulinho Paula e a expectativa com relação ao Carrascal. O Michael Santos parece que o negócio está pendente por uma fraçãozinha ali numa negociação com relação ao salário do jogador. A informação é que o salário do jogador beira os 600 mil reais, e o Vasco estava tentando aí, porque parece que saiu o Pedro Raul, que ganhava 500, o Vasco está tentando equalizar aí para não aumentar a sua folha salarial, até porque agora, como o SAF tem um orçamento, então, e o Vasco está contratando jogadores, então o Vasco precisa adequar dentro do orçamento. Então a pendência parece que estava por conta do salário do jogador. A proposta foi de 3,5 milhões de dólares pelos 50% do passe do Michael Santos. Aí sim, se o Michael chegar, provavelmente o Michael vai ser o titular e o Sebastián vai
ficar ali no banco, essa é a expectativa. Então o negócio não está morto, nem com Carrascal e nem com Maicon Santos. E pode ser que surja mais alguma novidade. Vamos aí ficar atentos para ver se tem alguma coisa que pode aparecer no radar do Vasco. A notícia boa para ele e para o Vasco é que o Eginaldo está de saída. Digo para ele porque a proposta deve ter sido muito boa salarialmente, porque para o Vasco a proposta foi excelente. Foi feita uma proposta pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia de 4,5 milhões de dólares por 70% do passe do jogador. O Vasco havia comprado, aliás, por 90% do passe do jogador. O Vasco ficaria com 10%. O Vasco ele tem 70% do passe, que os outros 30% pertencem ao Arte Sul. Então o Vasco tinha comprado o jogador por 800 mil dólares, 70% do jogador, os outros 30% pertencem ao Arte Sul, e agora está vendendo por 4,5 milhões de dólares, do qual o Vasco vai ter direito a 70%. A dúvida, alguns sites dão como certo a ida dele já na segunda-feira, lembrando que ele foi papai agora essa semana, aí fica aquela dúvida, será que ele vai com filho pequeno, aquele problema todo de guerra na Ucrânia e na Rússia, então a gente não sabe como é que vai se desenrolar, mas parece que estão dando como sacramentado essa venda, que é uma excelente transação para o Vasco. Aliás, o Vasco está comprando mal, mas está vendendo muito bem, né? Ele vendeu o Pedro Raul por 5 milhões de dólares, está vendendo agora o Eginaldo por 4,5 milhões, um menino que veio da base, com promessa, com potencial, porém não desencantou, não trouxe aquilo que se esperava dele. Então, numa proposta dessa de 4,5 milhões, é claro que a gente sabe que muito provavelmente daqui a um ano ele vai estar sendo vendido por 20, né? Porque o Shakhtar é danado para fazer ponte, para fazer trampolim. Mas, paciência, o Vasco ainda vai ficar com 10% do passe do jogador, então ele pode ganhar aí algum dinheiro ainda na transação futura. Mas o Eginaldo muito provavelmente não ia dar liga nesse momento, ele não conseguiu mostrar todo o potencial, né, desenvolver todo o potencial que a gente sabe que ele tem. De repente, lá na Ucrânia, ele faz com que o futebol dele deslanche, e boa sorte para o papai Eginaldo e que dê tudo certo na carreira do menino. Uma notícia que chegou agora no finalzinho da tarde de sábado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é de que o Vasco está tentando a contratação do volante Jailson do Palmeiras. O Vasco está tentando ele por empréstimo e a ideia é dividir o salário do Jailson com o Palmeiras. O Jailson parece que ganha 500 mil reais, o Vasco não teria condições de pagar na totalidade esse salário, só que o Jailson ele está encostado lá no Palmeiras, só jogou 19 partidas, todas elas basicamente no Campeonato Paulista, não está sendo aproveitado pelo Abel, e daí surge essa possibilidade da contratação. Se o jogador vier, vai ser por empréstimo e talvez o Vasco tente aí negociar com o Palmeiras, de o Palmeiras pagar parte desse salário. Vamos ver como é que desenrola, é uma boa oportunidade, o Vasco está precisando encorpar o seu elenco, é um cara para jogar ali, para ser mais um volante, um cara para poder fazer a contenção. Então, as oportunidades surgindo e o Vasco tentando aproveitá-las. Não vejo como um mau negócio, não. Acho que seria uma boa oportunidade para o Vasco, assim como todas as outras que nós falamos aqui. São jogadores que não estão no mais alto nível, mas para o momento do Vasco, eu acho que já daria para o Vasco sair desse atoleiro. E o Vasco precisa, porque o Vasco está dormindo essa noite na última colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na lanterna porque o América empatou no Maracanã em 1-1 com o Flamengo. Com isso, o América pula para 10 pontos e o Vasco fica na última colocação, obviamente com 2 jogos a menos, né? Porque o Vasco, no caso, em relação ao América, 1 jogo a menos, mas o Vasco tem uma rodada que ele ficou fora por conta do jogo adiado, justamente contra o América, mas de qualquer forma, o retrato do momento é a última colocação, é a lanterna do campeonato. Então essas foram as notícias de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, dá essa moral, comente, compartilhe, vai lá, aperta o sininho para você não perder as notificações de todos os vídeos que a gente colocar aqui no vídeo. Lembrando que amanhã, domingo, Vasco e Atlético Paranaense, nós vamos entrar com um pré-jogo, depois teremos um react durante a partida e vamos fazer um pós-jogo ao vivo aqui, trocando ideia com vocês, e espero que possa contar com a presença de todos. Valeu? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.